Gente, bem-vindos! Estamos em mais um bate-papo com vocês. E hoje a nossa convidada é a Nathalie Pinheiro. Ela é mentora de relacionamentos, vai se apresentar para vocês e a gente vai falar um pouquinho sobre como se comunicar dentro do seu casamento. De forma mais eficaz. De forma mais eficaz. Então, obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada a vocês pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vamos ver se esse pessoal vai assistir esse vídeo até o final. Vai! Eu mesmo vou reassistir. 1h30, vai todo mundo assim, ó. É isso aí. Obrigada, meninas, pelo convite. Eu fico muito honrada mesmo. Na verdade, quando vocês me fazem esse tipo de convite, faz com que a minha missão, meu propósito faça sentido. Né? Se eu tivesse uma missão, um propósito e não pudesse ser uma voz que fala, que ensina, não faria o menor sentido, né? Exato. Eu sou apaixonada, gente. Pessoal, é pessoal. E o que é pra você, amiga, Nath, essa comunicação mais eficaz desse âmbito de casamento, onde acaba sendo uma... É interessante esse lance de comunicação. Eu falo isso porque eu recebo muito essa pergunta também na internet, né? Eu recebo muito essa demanda das mulheres, principalmente. E é interessante porque as vias de comunicação que nós temos nos dias atuais, elas expandiram demais. Antigamente a gente tinha duas formas de se comunicar. Ou era falando, ou era escrevendo carta. Hoje você tem e-mail, você tem WhatsApp, você tem inúmeras formas. Né? Você continua tendo as antigas, né? As cartinhas, bilhetes, falar, né? E dentro de todo um contexto o seu corpo também comunica. E nós temos outras vias que às vezes elas são mais eficazes do que a própria comunicação verbal. Então uma das coisas que eu falo em termos de comunicação eficaz é que primeiro descubra qual é a via que você tem acesso livre. Então, por exemplo, tem gente que não consegue conversar com o marido, mas consegue digitar ali no WhatsApp e ter um diálogo. Né? Então assim, a primeira coisa, descubra qual é a forma mais, né, que você tem acesso livre e que você consegue ser genuinamente clara. Né? Porque às vezes eu converso com a Rebeca e eu falo, tento falar nas entrelinhas e tal. Não, mas às vezes quando eu escrevo um e-mail, eu consigo colocar em palavras, de fato, o que eu sinto, o que eu penso. Então descubra em que via, né, de acesso você tem para poder fazer um tipo de comunicação. Até tom de voz, né? Tem gente que tem um tom de voz tão impositivo que tenta falar um negócio e a outra pessoa não entende. Não entende. Né? E às vezes você escrevendo fica mais fácil de você fazer acordos, né? Essa é a primeira dica. A segunda dica que eu sempre falo para as pessoas é que existem dois tipos, para mim, existem dois tipos de comunicação, principalmente dentro de um casamento. A primeira comunicação que mais fazem, afinal de contas, gente, nós não estudamos para casar. Né? Aliás, nós não estudamos para nos relacionarmos. Eu queria ter de uma faculdade para casamento. Porque assim, imagina, a gente fala que casamento, família é a nossa prioridade de vida. Mas quanto da tua vida você investiu para conhecer como ser altíssima performance nessa área? Nunca. Né? A gente vai no acerto e erro, seja o que Deus quiser, chuta pra cá, bota pra cá, esconde aqui embaixo, bota debaixo do tapete, traz luz. Então assim, é no acerto e erro. E na probabilidade de acerto e erro, você tem um percentual muito maior de errar. Eu acredito que é assim, né? Aliás, a gente tem visto que tem sido assim. E as pessoas estão mais intolerantes também, né? Por isso muito tem mais. que reciclar. Vai, tá ruim, não sabe fazer isso, troca. É porque leva o pessoal, né? É demais. Eu fico, inclusive, assim, muito impactada quando eu vejo casais indo pro cartório casar, já decidindo que quando separar, o que é meu, o que é teu. As pessoas não entendem o contexto do casamento. Né? O casamento não tem mais o eu e o você, tem um nós, é nosso, somos nós. Então assim, pra você ter ideia como o casamento ainda tá, a família ainda tá completamente rasa no termo de conhecimento e revelação do que efetivamente é. Então, dentro do casamento, a gente não estudou para casar, a gente não se prepara para casar, né? Então, a comunicação que é mais praticada dentro dos relacionamentos é a comunicação acusativa. O que é a comunicação acusativa? Você casa, você não senta antes para fazer um projeto do seu casamento, né? Os meus sonhos, o que acontece, quais são as dores que eu tenho, quais são os traumas que eu tenho, não. A gente encobre como eu vejo tudo. Família, como eu vejo dinheiro, como eu vejo criação de filhos. A gente se esconde dentro de casulos, né? E o casamento, ele é um lugar que escancara o teu pior, né? O casamento, ele traz à tona a tua pior versão. Essa é a verdade.
o podre do teu podre, que às vezes você consegue esconder do seu pai, da sua mãe, do seu marido, da sua esposa, você não vai esconder. E aí o que acontece? E quando o podre vem, quando a máscara cai, o que a gente faz? Acusa. Peraí, opa. No namoro eu não conhecia essa versão. Lógico, no namoro a gente se escondia. Porque eu queria casar. Então eu vou me esconder aqui. E aí quando a sujeira vem, né, quando a parte ruim vem, quando as suas reações abruptas acontecem, o que é que acontece no seu relacionamento? Você olha e diz assim, cara, o que eu faço com isso? Boto debaixo do tapete? Faço de conta que não viu? Faço de doida? O que vai acontecer? O que eu faço? Caio fora achando que em outro Caio vai fora, ser diferente. mudo, separo, entende? E aí você continua no lance do acerto e erro. Seja o que Deus quiser, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então o que acontece? E aí eu tento fazer a coisa dar certo, mas o que eu faço? Eu começo a acusar. E normalmente a comunicação acusativa já é um reflexo de dores, raivas, mágoas que você né? Você manteve dentro de você. Só que chega uma hora, minha irmã, que a caixa d'água transborda. Porque igual você falou, no namoro a gente consegue manter um personagem, né? Agora o casamento que é... A gente briga quantos Muitas anos você vezes vai não manter esse tá ali personagem? debaixo do mesmo teto, tendo que dividir decisões muito sérias que impactam muitas coisas pra frente, filhos, algo do tipo. Então, vem algo muito... sobretudo, o mais interessante é que no namoro a gente briga, cada um no seu canto. Exato. A gente tem um negócio chamado tempo e espaço. Para acalmar as emoções, separada, a gente respira, deita, dorme, pensa, reflete. No casamento a gente não tem. Ainda mais quando você está dentro de um contexto de casamento com filhos. Você não tem tempo para fazer isso. Então, ou você faz de conta que nada aconteceu, mas aconteceu, ou você dá uma de doida e chuta o pau da barraca e faz aquela confusão, né? Então, assim, e aí o que acontece? Você, dentro desse contexto, traz muito mais prejuízo do que ganho. Entendi. E aí você começa a comunicação acusativa. Ou você não faz isso, ou você disse que ia fazer isso, você não fez. Né? Então você acusa o tempo sempre todo. igual, E o você outro faz é sempre mesmo, igual, você não não muda. também, né? Eu não não tem fiz jeito porque pra você você. não avisou, eu não fiz Aí eu não porque- faço, porque você não faz, eu também não vou fazer. Entendi. Então assim, aí a comunicação acusativa, ela faz o teu casamento se tornar um cabo de guerra. Só que Quem vai ganhar? quem Vamos vai ver ganhar? quem A mulher tá mais puxa para um certo. lado, um puxa para o outro. A mulher puxa para um lado, um puxa para o outro. E aí o que acontece? O homem, ele tem uma... É DNA, é genética. O homem ele tem uma necessidade de conquista. É quase que animal, é instintivo. Quando eu entendi isso, eu parei de competir. Eu competia com o trabalho do Ivan. E aí Cheguei o que nesse acontece? E aí o que acontece? Quando a sua comunicação é acusativa, você faz uma coisa terrível no seu casamento. Eu posso dizer que um homem que ele está casado com uma mulher que acusa, que cobra, que acusa e critica, ela está trazendo para ele, a conta-gotas, um nível de impotência sexual. Eu já Porque cheguei nesse a lugar. proporção que o homem vai escutando, a proporção que você vai falando, ele vai perdendo tesão. Sabe, ele vai perdendo o tesão geral, ele perde o tesão de estar em casa, ele perde o tesão de estar na tua companhia, ele perde o tesão de trabalhar e voltar para casa, ele perde o tesão de transar com você, ele perde o tesão. Porque de fato o homem ele tem a necessidade da conquista. Se eu só escuto crítica, se eu só escuto que eu não mudo, se eu só escuto que eu não presto, que eu faço as mesmas coisas, meu irmão, vive a tua vida, deixa eu ver a minha. Entendi. E aí o que é que acontece com isso? Cara, começa a procurar fora que ele não tem casa. E só é vista essa parte. Ai, Nathalie, você tá querendo dizer que é porque eu não escuto ele vai me trair? Entenda que eu não estou justificando, mas eu estou enraizando. Eu estou trazendo raízes que podem ser o motivo pelo qual você pode ter sofrido uma traição. Né? E aí o que acontece? Dentro de casa eu tenho crítica, fora de casa eu tenho elogios. Eu gosto de ser elogiado. Eu gosto de conquistas. Eu gosto de ser validado. Em casa eu só e a recebo... conquista dele é muito validada fora. Uau, que profissional, bem sucedido, você é fantástico, você trabalha como ninguém, você é um chefe excepcional. É só, né? E a grande maioria das vezes, é uma estatística minha, de acordo com todos os meus estudos que eu faço, aconselhamento, acompanhamento, tudo que eu estou trabalhando aí há 10 anos nessa área, sempre o processo de traição é sempre com uma pessoa, sempre não, assim, a grande maioria das vezes é com uma pessoa que ela está subjugada a ele e que bota ele pra cima.
Entende? Entendo. Então, assim, eu não trabalho com uma funcionária, eu não trabalho com uma amiga que trabalha ali junto com ele, mas, né, de uma certa forma pode ser subordinada a ele. Entendi. Por quê? Porque é o nível de conquista. E eu quero aquilo que eu posso conquistar. Se eu chego em casa, eu encontro um muro entre eu e minha mulher, vou fazer o que em casa? Eu quero alguém que tenha ponte, que eu possa caminhar por cima e acessar. Então, a comunicação acusativa, ela tem esse resultado, na grande maioria das vezes, né? E existe a comunicação convidativa. O que é a comunicação convidativa? É uma comunicação onde você alcança o que você quer, convidando a pessoa a partilhar do momento. Então, vamos dar um exemplo muito real. As mulheres reclamam muito que os homens, eles trabalham e eles chegam em casa e eles sentam no sofá e não tem tempo com as crianças, com os filhos e tal. E uma vez eu fui fazer um atendimento e eu falei pra pessoa, eu digo, faz o seguinte, como é que você fala com o seu marido? Ela disse, Natália, ele chega em casa, senta no sofá, liga a televisão e fica lá. Aí eu disse, ok, e o que você fala pra ele? Aí ela disse assim, eu olho pra ele e digo assim, pô, cara, você não tem jeito, né? Todo dia você chega em casa, senta no sofá, cara, teus filhos estão precisando de ti, senta. Vai brincar de carrinho com eles. Teus filhos estão com saudade de você. Com eles. Senta com eles, teus filhos estão com saudade. Não é possível, cara, eu não fiz esses filhos sozinho. Uau. Tipo assim... Que convite. Estou muito interessada. O marido vai olhar e vai dizer assim, meu irmão... Eu prefiro ir pra um bar tomar cerveja, nunca mais ver a cara dela. Porque... Não, eu vou inventar um futebol, eu vou inventar um trabalho, na boa, cara. E o que deveria ser gerado, o prazer, que seria o tempo de qualidade com os filhos, se torna um peso. Porque eu recebo acusação, peso, crítica, julgamento, tarará. Outra coisa é você chegar e dizer assim, oi meu amor, então, sabe de uma coisa? Ontem, os nossos filhos estavam falando que estavam com tanta saudade de você. Olha, eles iam ficar tão felizes se você sentasse um dia. Não, assim... Quando é pra você brincar, sentar com eles pra brincar, pra ter esse tempo de qualidade com eles, nossa, eu vou te contar. Eles vão crescer, ficar velho e vão lembrar desse momento. É totalmente diferente. O tom né? de voz. Então assim, o tom de voz, o convite, eu tô convidando ele. Eu não tô acusando ele porque ele não faz. Na verdade, eu tô convidando ele a ter uma nova experiência. Né? Então a comunicação convidativa, ela nunca acusa o outro. Ela pode expor você. Entende? Poxa, meu amor, eu não tô dizendo que você tá errado. Mas deixa eu te falar, eu fiquei tão triste naquele dia. Você podia estar fazendo a coisa com a maior boa intenção do mundo, mas eu queria falar pra você de como eu me sinto. E como eu me sinto não te acusa. Uma vez eu conversei isso até com a Beca, que quando você acusa, você fez isso, a pessoa ela já tá reativa pra ti. Totalmente. Agora, se você fala, quando você faz isso, eu recebo de tal Eu forma, me sinto assim. a pessoa já vira e fala, nossa, eu não queria que ela sentisse isso. Nunca, me desculpa, não foi isso. Aí ela já quer O tentar resultado é até totalmente diferente. explicar. Mas pelo que você falou, então, assim, não sei se eu entendi errado, mas a mulher, então, ela tem que ter mais tato na comunicação dentro de um relacionamento? É porque isso é nosso, né? Eu acho que nós temos esse talento que eles não têm. É um talento. É um talento. E eu arrisco falar até a questão hormonal, né? É um estrogênio competindo com uma testosterona. A testosterona própria já é o... Então isso não quer... Eu recebo muito isso por direct também. Então você está falando que eu preciso ser mansa enquanto ele é duro. Não, são coisas diferentes. É porque, ao meu ver, como a comunicação convidativa, que é um talento nosso, um dom nosso, e a gente tem esse amor, a gente tem esse cuidado, a gente conquista muito mais fácil. Eles não têm esse tato, até por uma questão de testosterona, por uma questão de não ser um talento deles mesmo. Eu vejo muito assim. Então até o Ivan, ele tentando ser doce, ele é bruto. Só que eu parei de levar pro lado pessoal, eu parei de esperar. Você vê meu WhatsApp, a Babi, ela chora de rir. Eu mando 1000 coisas a ele. Ok, tá bem, sim. Isso é ser homem e isso é ser mulher. Exatamente. Isso é ser homem, isso é ser mulher. Então E não é que as não é pessoas uma não responsabilidade, é um dom, é um talento, isso é ser homem, isso é ser mulher. Se eu pudesse comparar a nossa habilidade de, inclusive, transformar uma casa e fazer a conexão entre pais e filhos, e esposa e esposa, um homem ele tem a capacidade de colocar o sêmen dentro do corpo da mulher, mas só quem pode gerar é a mulher. Entende? Então, é a mesma coisa de você dizer assim, ok, então a partir de agora você vai fazer essas funções da mulher dentro de casa, né? De edificar, de consolidar, de conectar pai com filho, de fazer essa coisa. Esquece. Ele não tem ventre para fazer isso. Entende? E a mesma coisa de eu dizer assim pro meu marido, ok, eu tive um filho, mas agora quem vai amamentar é você.
Como? Quem tem um talento, quem tem um corpo, quem tem habilidade, quem tem a competência é a mulher. Então, esse é o problema, que nós estamos vivendo uma época, uma estação, onde nós estamos querendo terceirizar o que é nosso. A habilidade, a competência é nossa, não é deles. A mesma coisa com eles. Por que as famílias estão tão fragilizadas nos dias atuais? Porque, em primeiro lugar, né, estatisticamente, em primeiro lugar, o que tem destruído as famílias? Traição. Só que a traição ela não é um problema. A traição, ela é o resultado de um problema. Sim, é um sintoma. Isso Um pra mim, eu sintoma. escutei uma vez de você, e pra mim fez todo sentido. A traição é a febre, É a febre do do casamento. Ele tem uma infecção por trás. Ele tem uma inflamação por trás. Tá? E às vezes culminou, crônica. e crônica. Crônica. E culminou na febre. E febre dá só uma vez? Não. Febre pode dar muitas vezes. E te levar até um hospital, e te deixar internada. Mas o problema não é a febre. A febre está apontando que existe um problema por trás. Então você precisa cuidar e tratar o que está por trás para não existir a febre. E a traição, ela é essa febre. Primeiro ponto. O segundo ponto, inversão de papéis. Mulheres querem ser homem, homem querem ser mulheres. E nós não suportamos isso. Né? Hormonalmente a gente não dá conta. Nem eles aguentam. E nem eles aguentam. A nível de capacidade, de talento, Tudo, de gente. hormônio, de Tudo. competência, de tudo. Não quer Né? dizer, não é ser mais ou menos. É isso que eu. Gente, não é, É cada um ser entender mais o seu ou lugar. menos. Cada um entendeu o seu A gente lugar. conversa muito isso, mas é que as pessoas, elas têm, quando a gente começa a falar, as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender. Quando a gente fala, a mulher tem um papel e o homem tem outro. E muitas mulheres hoje não deixam o homem ser homem dentro do relacionamento. Os Só que papéis elas serão confundem o que a gente ocupados, tá né? falando. A É. gente não tá falando que aceite a traição e ok, engole e fica numa boa. Principalmente traição, que isso gera muita dúvida. A gente não tá falando pra ninguém ser submissa. Mas faça a sua parte. É. Até porque Eu vou fazer a um traição pequeno tem umas traições que o eu- cara não eu tem vou- nada. O cara é assim e ele vai querer ser assim pra sempre. Aí tudo bem você seguir adiante, mas a grande maioria não. Olha, eu confesso pra você que nesses 10 anos que eu tenho acompanhado casais, eu vou fazer uma confissão que pode ser até weird, né? Uma coisa meio louca, Aham. estranha. Mas até hoje, todos os casos de traição que eu acompanhei, a culpa era dos dois. Não existiu uma vítima e um Uhum. não existiu. Então, assim, quando a gente senta e traz a consciência, porque imagina, se eu falo isso pra uma mulher traída, recentemente, ela quer dar na minha cara. Porque a dor dela Ai, está já passou isso, latente, minha bem. né? O que Então, você fez pra você Eu trair fiz, a pessoa? eu fiz o seu papel, amiga. Então, assim, fica latente. Quando os dias se passam, que você começa a racionalmente analisar a situação, você começa a descobrir as falhas que você cometeu. Ei, casamento é uma pessoa jurídica. Pessoa jurídica tem ônus e bônus. Pessoa jurídica é composta de pessoas físicas. Se a pessoa física não faz um trabalho bem feito, a jurídica se lasca toda, amiga. Não tem jeito. Essa é a verdade. Então, o que acontece? A gente precisa salvar a instituição família. A instituição família é a PJ. As pessoas físicas é o marido, é a esposa, são os filhos que compõem a PJ. O que é que a gente precisa salvar? A família. O problema é que, com os mínimos ou com os grandes problemas, a gente torna essa instituição, que é a PJ, que seria uma potência, numa fragilidade absurda. Então, é muito mais fácil para mim te colocar para fora de casa e dizer que você não presta, que você me traiu, do que eu parar e dizer assim, cara, eu errei nisso, eu preciso mudar nisso. A decisão mais fácil é terminar. Por isso que as pessoas hoje terminam por tudo. Termina. Só que tá todo mundo querendo estar com alguém, todo mundo sozinho. Isso é uma coisa que a gente sempre fala. É essa falta de olhar pra dentro, né? De É, olhar pra olhar essa pra responsabilidade. Peraí, o que eu fiz pra isso acontecer? É porque depois a gente pode ter oportunidade, mas o testemunho da Nath é incrível em relação E a a isso. comunicação é muito reflexo de quem você é. Se eu sou uma pessoa crítica, se eu sou uma pessoa que condena, se eu sou uma pessoa que julga o tempo todo, desculpa, às vezes o problema não está no outro, está em você. A boca fala do que o coração está cheio, sabe? Então, assim, às vezes a gente precisa parar e virar mesmo o olho para dentro. Né? O que eu chamo de virar o holofote para si. Você precisa se olhar, se perceber. Né? O mundo não gira em torno de você, mas você pode construir um mundo que gira em torno de um mundo. Né? Então, e a comunicação é muito forte nisso. Nós somos os únicos seres humanos que nascemos com essa habilidade. Comunicar. Agora, o que a gente faz? A gente usa para destruir, não para trazer vida. E além desse cabo de guerra que eu vejo muito em relacionamento, as pessoas mais novas, principalmente, elas querem mostrar a indiferença. Quem gosta menos. Eu não quero demonstrar que eu gosto, porque se eu gostar menos, a pessoa vai gostar mais de mim. Então, até o gostar é uma disputa de poder hoje. Se eu gostar menos, eu controlo mais a situação.
E aí vai ficando tudo descartável. É tudo uma porque- competição, é tudo uma É, disputa tudo é de uma poder. competição e infelizmente nós vivemos uma cultura, a nossa cultura brasileira é uma cultura onde tem pervertido de fato os valores. A nossa cultura brasileira é uma cultura pornográfica, é uma cultura que uma propaganda de uma cerveja mostra mais mulher pelada do que efetivamente a cerveja. A maior festa do nosso país é o carnaval, onde o índice de prostituição, de doenças sexualmente transmissíveis, de morte é altíssima. Então, assim, nós vivemos um país onde a cultura é mulheres andando nuas, é mulheres se expondo, é mulheres precisando assumir um lugar que não é delas. E não é, gente. Cada qual tem o seu papel. A palavra dele é a última na minha casa. Mas se você sentar com ele e perguntar, diz assim, Beto, quem que manda na casa? Ele diz, cara, é a Nath. E ele fala com amor. E ele fala com alegria no coração. Por quê? Porque não é porque eu mando e abuso da minha comunicação, e abuso do meu papel, e abuso desse poder. Na verdade, eu tenho sabedoria suficiente para conduzir ele a enxergar o que é bom e o que é ruim. E essa capacidade faz com que ele faça decisões perfeitas que façam a nossa casa ter paz. Entende? Então, assim, eu não estou competindo com o meu marido. Na verdade, se a minha casa ganha, a minha família ganha. Se a minha casa perde, todo mundo perde. Então não existe essa história de que... É o mesmo time, né? É o mesmo time. time. A gente está jogando para fazer gol no mesmo lado. Mas é porque é Entende? uma soma, né? Eu acho que os relacionamentos hoje são descartáveis porque somatizou várias coisas. Tem a cultura, tem essa inversão de papel, tem o cabo de guerra e tem essa questão de as pessoas não têm mais paciência. Então, as pessoas são imediatistas hoje. Então ela quer o resultado amanhã, semana que vem, mês que vem. Qualquer problema que acontece, você quer resolver agora. E não, é um processo. Eu vejo muita amiga minha que não tem paciência. E eu falo, amiga, eu nem sou casada, não tenho filho, mas eu acredito piamente que a mulher, ela conduz a energia do casal, a energia dos filhos. Edifica mesmo. E aí, se você não tem a paciência de ir levando a pessoa junto com você, não vai. E eu percebo muito isso até no meu namoro hoje, que é o primeiro namoro que eu tô tendo de comunicação, porque antes eu era... Sério, insuportável. Eu era insuportável. Todas as vezes que eu consigo ter uma comunicação convidativa ou assertiva, a coisa flui. Só que tem que ter muita paciência. Uma coisa que eu aprendi com a Nath, com o Beto, com a minha convivência com eles, é assim, não existe plano B. Eu já até comentei isso com você. Quando a gente entende, isso foi pra mim um divisor de águas. Rebeca, é o seguinte, a opção é dar certo. Então, você vai ter que ter paciência, você vai ter que ter tato, você vai ter que ter uma comunicação mais assertiva, você vai ter que ter perdão, amor, cuidado, porque não tem o B. Flexibilidade. Ter flexibilidade, porque não tem o outro caminho. O nosso cérebro, ele trabalha por alternativas. Então, se o meu cérebro trabalha por alternativas e ele precisa entrar no automático para ser mais fácil de viver, então se eu dar a opção de terminar, você acha que ele vai ficar aqui? Não, luta, vai, paciência. Claro que não. Ele vai para a opção B. Não, acaba com isso logo. Então, quando a gente coloca... Isso para mim foi muito forte que você nos ensinou. Coloca que a única opção que existe é a A. É dar certo. É isso aí. E aí a paciência vem, a resiliência, o olhar para dentro, Mas a isso vontade. tudo, claro, dentro de parâmetros aceitáveis dos nossos valores e princípios, né? Então, por exemplo, é porque as pessoas confundem, às vezes elas generalizam o que a gente está falando. Existem casos que... Não, claro, Com igual a Nath vai, certeza. gente, não tá tendo preservação de vida, não tá É, tendo, não tá exato. tendo As nada, pessoas agressão confundem, você tá falando física, em casa, nenhum gente, casamento e relacionamento a é vida maior do que a soberana. vida, É, A claro. vida é soberana. Se você Claro. estiver num relacionamento abusivo, cai fora. Exato. Isso precisa ser muito claro, né? Inclusive, ontem eu vi um post que foi muito forte pra mim. Que eu vi uma mulher, a imagem de uma mulher muito machucada. E no post dizia assim, chegou a hora de você parar de orar e denunciar. Foi forte, né? Porque a vida é soberana. Então, assim, nada tem tanto valor quanto a vida. Nem um casamento, nem um relacionamento. Mas quando você falou sobre a gente está vivendo uma geração imediatista, a gente está vendo isso até nas empresas. Ninguém trabalha mais do que 5 anos numa empresa. Antigamente você fazia carreira numa empresa. Mas essa é a nossa geração. Agora, não é porque a geração assim que a gente tem que se conformar com essa geração. Nós podemos ser uma geração diferenciada em meio dessa geração. Entendeu? E qual é o nosso papel? Voltar Ser, à origem, aos Voltar à princípios origem. e aos valores. Eu Voltar falo, não a aceito ser esse isso, papel. sabe? O que é muito cansativo é que as pessoas falam muito e vivem pouco.
sabe? Então, assim, as pessoas não vêm na minha casa ou não vêm fazer processo de mentoria comigo ou porque eu ensino técnicas. Eu falo sobre quem eu sou. É verdade. O que nos A falta sua nesse vida tempo, fala. o que nos falta nesse tempo são pessoas que têm a verdadeira identidade. Que elas não falam, mas elas vivem. Entende? Então, assim, chegou um tempo da gente começar a olhar pra si. Chegou um tempo da gente parar, voltar e comer arroz com feijão. Chegou um tempo que tá na hora da gente sentar na mesa e dizer assim, cara, deixa eu ficar aqui 5 minutos, sem telefone, sem tecnologia, sem, sabe? E voltar às origens. A gente tá vivendo uma época que tá sendo necessário voltar às origens. Né? Tá sendo necessário sair do micro-ondas, esquentar comida na panela. Né? Tá sendo necessário você sentar numa mesa e montar, colocar os pratos na frente e se servir. Né? Isso virou luxo. Isso Virou nos foi luxo. roubado, entende? Por que a gente está com a identidade tão fragilizada? Porque nós não temos mais relacionamentos profundos com ninguém, nem no casamento. Exato. Sim. É tudo raso. Essa palavra pra mim, as pessoas não aprofundam mais, é tudo raso. Então, e aí onde é que você aprofunda, onde é que você cria identidade? Hoje a gente está vendo a geração onde o pai não olha mais no olho do filho. Você sabia o que a gente está tendo? Uma quantidade enorme de crianças que estão desenvolvendo problema de autismo, de retardo mental, porque as mães não amamentam mais olhando no olho. Porque enquanto o bebê mama, elas estão no celular. Ou seja, os relacionamentos virtuais se fortaleceram, mas os reais foram abandonados. Então, assim, é hora de voltar para casa. E hora de voltar para casa em todos os sentidos. Eu entender que eu sou mulher, que eu não preciso exercer o papel de homem, todos os papéis serão ocupados, as famílias precisam voltar a ser funcionais. Homem no seu lugar, mulher no seu lugar, filho no seu lugar. Da mulher, isso é uma pesquisa muito pesada que fala, porque a mulher, geneticamente também, a função dela é criar os filhos, etc. Gerar vida. Os homens morrem 10 anos depois, só que agora está sendo pesquisa que as mulheres estão morrendo antes, porque elas não têm esse hábito do trabalho, né? A gente não não tô falando pra não sustenta, trabalhar, gente, gente, pelo a gente amor de não Deus, não é tem. pra não trabalhar. Mas as mulheres médicas hoje, foi feita uma pesquisa, estão Foi. morrendo 10 anos antes. É como se você tivesse perdido 20 Mas anos. é isso, é ocupando o papel. A gente não tem estrutura, a gente não tem temos. hormônio, a gente não tem. Não é falta de capacidade ou de Pelo ser contrário. boa, não. Não tem nada a ver com isso. Sabe uma das coisas que eu entendi? No dia que eu entendi que eu era mulher, eu descobri que eu era muito mais forte do que muito homem. Que eu tenho habilidades e competências que homem nenhum consegue fazer. Isso me torna única. Única. E sendo única, eu não posso me comparar a ninguém, não posso querer competir nem ocupar o lugar de ninguém. E O nem- meu lugar é esse. Empurrar a goela abaixo. Não, que o outro não. seja. né? Os lugares serão Sim, ocupados. o lugar Você será está ocupado. ocupando o lugar do seu marido, sai desse lugar, volta pro teu lugar como mulher. E o problema que eu estou vendo, sabe o que é? É mulheres querendo ser muito autênticas, a palavra é autênticas, muito competentes, estão todas vazias e pedindo, pelo amor de Deus, um socorro e um colo e para serem cuidadas. Cuida de todos e não são cuidadas. Por quê? Isso é Porque não muito se forte. permitem. Entendi. Né? E quando você fala que a mulher não precisa ser submissa, a mulher precisa ser submissa. As pessoas erram o contexto dessa Elas palavra. não compreendem. Submissão significa sob a mesma missão. Toda casa precisa ter uma missão e todos precisam convergir para aquela missão. Agora, subserviência não. Subserviência é escravidão, é você realmente se submeter a um jugo que às vezes você não quer, você dizer sim, Senhor, amém. Não. Nós não temos esse propósito. Mas nós temos um propósito em unidade como família de ir para o mesmo lugar. É a história de sermos um time que está jogando no mesmo time, no mesmo gol, vai fazer gol. Agora, se dentro da minha casa eu não sou submissa, meu marido também não é submisso, os meus filhos não são submissos, a gente está gerando uma geração de gente rebelde, cada um vai para o lado, nós não vamos ter sucesso. Nitidamente não tem Não isso. vamos. A gente vê as Então, famílias funcionando. essa é uma correção que eu sempre falo para as pessoas. Eu ensino, eu entendo que muitas pessoas têm orgeriza essa palavra, mas é porque elas têm um conhecimento equivocado Não a sabe o que respeito significa, disso, né? não sabe o que significa, Muda tudo, né? né, Sobre e a muda mesma tudo. lição. Né? A gente estava falando mais cedo sobre a palavra preconceito. Né? Eu vejo que você está muito preocupado que as pessoas têm algum preconceito a respeito do que a gente está falando. Porque distorce muito, Distorce. né? Mas a gente precisa entender que a palavra preconceito é exatamente o que acontece nos dias atuais. As pessoas não têm um conceito e geram um pré. E esse é o grande Verdade, sem problema. ter o conceito. E aí Entendeu? passa isso adiante, hein? Não, e Sem passa nem isso saber. adiante. Então, na verdade, nós Contamina, precisamos mancha. gerar nesse tempo, é um tempo de conceitos bem firmados. É. Para que as pessoas não criem preconceitos né, de ilusão, não é isso. Estuda sobre aquilo para você ter conceitos embasados em princípios e valores que te respaldam a ser feliz, a ter uma identidade, a saber quem você é. E que a sua Simples vida assim. fale.
A sua vida fala. A sua vida fala. Hoje, isso pra mim é muito forte, dessa questão do preconceito e tudo, porque hoje eu sou muito convicta, eu tenho um posicionamento muito grande como mulher, como família, e pra mim foi uma quebra de paradigma, uns tapas na cara, muito desafio. E hoje isso é muito forte. Então quando você se posiciona, quando você entende, é isso, você passa a ter um conceito. Então quando alguém vem com um pré, a sua vida fala. Quem é essa pessoa que está falando? Quem é essa pessoa que está nos assistindo? Como está a família dela? Como está o casamento? Como está o relacionamento? Como está ela com ela mesma? Então aquela pessoa que tem um preconceito, é só olhar para ela, né? Se você tá com um preconceito, você não tem um conceito definido. Foi como você falou. Agora eu tenho um novo conceito, eu sei quem eu sou, eu já gerei minha identidade, eu sei qual é o propósito de vida, eu sei para onde eu quero ir, então eu não fico à deriva no meio do mar. E não faz esperando força, o vento né? Gente, não faz força para viver. A vida fica mais leve para ser mulher. Quando você onde ocupa o seu papel, quando você fica fica leve. Eu falo isso por experiência, eu falo assim, gente, E não faz força pra viver. aí, olha que interessante. Quando você dissolve o seu papel, né? Economizar energia. O povo tatua leveza, eu quero leveza. Não, volta pro teu lugar, rapidinho você encontra a leveza. E é interessante porque eu acho que a gente pode fechar falando muito sobre quando você descobre quem você é, o seu propósito, por que você nasceu, a vida fica leve, a sua comunicação fica leve. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando você tem uma vida leve, quando você consegue ter uma comunicação eficaz, é quando você está bem com você mesma. Entende? Não Então, tá assim, preocupado, não então, tá assim, interessado. cara, tá um caos a tua comunicação. Se você falar A, o outro entende Z, o problema não tá no outro. O problema é que provavelmente você saiu do plano original. Você saiu do eixo, que era você nasceu para viver. Então, não se comunica. Volta para o plano original, assume o teu papel, assume o teu lugar, sabe? Com leveza e naturalmente você vai ter uma comunicação assertiva, uma comunicação eficaz, uma comunicação convidativa, de construção e não de destruição, né? Isso é muito verdade, porque eu tenho esse exemplo em casa. A minha comunicação com o Ivan era dessa forma, era muito acusativa, porque eu não entendia o meu lugar. Então, quando eu entendi, gente, eu e o Ivan hoje é assim, ó, é tipo um jogo de tênis, mas assim, estando junto, sabe? Vem, a gente conversa e vai, fala e convida. E resolve mais rápido. E resolve. Não fica 3 dias. Então, assim, a chance de eu sofrer uma traição, eu acredito que seja muito pequena. A chance de eu fazer isso também, já que a gente estava falando de traição. Porque você passa a não querer buscar fora. Né? Isso é pro homem e pra mulher. Eu vejo assim, até por mim mesmo, não a nível de traição, mas a nível de exposição, a nível de comportamento, ao nível de vários sentidos. Eu tava indo pra um caminho assim, com uma comunicação mais impositiva, buscando muito fora. Gente, com certeza, eu com os meus valores, sem esses valores, na verdade, sem essa convicção, sem esse papel, eu ia ser mais uma. Ia ser mais uma família disfuncional, ia ser mais uma mulher fora do seu papel original, ia ser mais um homem fora do seu papel original. Mais uma na estatística de divórcio, mais uma na estatística de divórcio, com certeza, e não necessariamente pela guerra. Poderia ter sido até só por essa falta de posicionamento, de entendimento, de compreensão. Isso é muito incrível. Mas é um processo, né? É um processo. Mas precisa começar. Precisa começar e precisa E ser a gente falado. só começa quando a gente tem consciência e autorresponsabilidade. É o holofote que a gente fala. Vira pra você e vai. É isso aí. Obrigada. Aula. Obrigada a você. Esse foi o vídeo que Bárbara e Rebeca menos falaram. Deixa eu saber. A Cláudia tem que interagir. Não, muito obrigada. Realmente, sua vida fala, Nath. É uma honra, é um prazer. E obrigada por você ajudar as pessoas que nos acompanham para ter essa visão mais profunda, porque você é profunda. Você vive de fato. Então é uma honra e uma gratidão. Obrigada. Gratidão a vocês mais uma vez. Obrigada a vocês por terem ficado esse tempão com a gente. Espero que algumas fichas tenham caído, espero que algumas chaves estejam agora na sua mão para você começar a abrir portas e fechar algumas, né? Para você começar a acessar um novo tempo, é necessário. Você ficou até o final, já começou o processo. Já começou, já é verdade. Já é quem não chega até o final, não começa. Boa. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada.